De volta com o programa Melhor de Tudo, a sua revista eletrônica aqui pela O Dia TV, canal 23.1. Lembrando que nós agora estamos também através da NET TV, no canal 521. Você que possui NET na sua casa pode assistir o nosso programa através do canal 521. E na semana passada inaugurou aqui em Teresina o Museu do Cristo Rei, que é um espaço reservado à arte e à cultura localizado na zona sul da cidade e que reúne cerca de 14 mil peças catalogadas. Nós estivemos fazendo um passeio por lá e a gente compartilha com você a partir de agora. Fundação Cultural Cristo Rei. É aqui nesse casarão, localizado na zona sul de Teresina, que está instalado o Museu Dom Avelar Brandão Vilela. Aqui é possível encontrar um rico acervo, uma verdadeira aula de história. Da história das moedas, da própria economia do Brasil, a história da própria arqueologia, a arte popular e ainda uma biblioteca que oferece aulas para os estudantes carentes. E eu te convido agora então para fazer um passeio, para conhecer o museu aqui na Fundação Cristo Rei, no Melhor de Tudo. Bom, gente, para a gente começar então o nosso passeio, a gente inicia aqui na biblioteca, que hoje possui um acervo de cerca de 8 mil livros. A gente vai aproveitar para conversar com a Mônica Mendes, que na verdade é diretora executiva da Fundação. Antes da gente mostrar a parte, acredito que uma das principais, esse espaço é uma biblioteca, né? Aqui tem um acervo onde, na verdade, existem também aulas de reforço que acontecem diariamente, né? Exato. São aulas para em torno de 50 crianças. Ótimo. Aqui dos colégios do município e do estado. Essas aulas, elas acontecem diariamente? Diariamente, no período da tarde. Bacana. Antes da gente começar também esse passeio, até para a gente entender um pouco mais, a fundação, na verdade, ela já existia. Ela foi inaugurada na década de 90, ou seja, agora aconteceu uma reinauguração, que traz também um acervo muito rico, né? Isso, ela foi inaugurada em fevereiro de 1990, já possuía tudo o que possui hoje. Legal. Mas foi agora reformada e ampliada, modernizada pelo IFAM. Bacana, é isso aí. A gente já começa mostrando a biblioteca, mas nós vamos sair daqui agora para mostrar a parte principal. Vem com a gente. Bom, gente, do lado de dentro do museu, a gente começa então o nosso passeio agora pela sala de numismática. Para quem não sabe, a numismática é uma ciência que tem como objetivo o estudo das moedas. A gente mostra que esse acervo são cerca de 14.800 moedas catalogadas, mas 2.700 moedas expostas. Vamos dar uma olhada então em cada uma delas, que traz uma história importante da época do Brasil Colônia, entre os anos de 1500 a 1822. Só para ter uma noção, gente, o primeiro dinheiro a circular no Brasil foi a moeda mercadoria, né? Durante muito tempo, o comércio ele foi feito por meio de trocas de mercadorias. As primeiras moedas, então, metálicas, de ouro, de prata, cobre, elas chegaram exatamente no início da colonização portuguesa. E essas moedas, que eram chamadas de real, elas foram usadas durante todo o período colonial. E assim se contavam em réis, né? Que é o plural popular. As casas, portanto, dos fabricantes dessas moedas, elas foram criadas no Brasil à medida que os lugares iam se desenvolvendo e, claro, que necessitavam de dinheiro. A primeira foi a Casa da Moeda na Bahia, que foi seguida depois pelo Rio de Janeiro, Pernambuco e Minas Gerais. Em 1965 foi inaugurada então a Casa da Moeda no Brasil. A gente vai aproveitar para conversar então com a Mônica aqui, ou seja, expostas são 2.700 moedas, né? Exato.
Embora, como você falou, catalogadas são 14.800 e ainda tem mais ainda a ser catalogada. Mônica, o interessante é porque é possível a gente fazer um passeio pela história econômica do país, né? Exatamente, aqui conta tudo. E não é só do Brasil, é do mundo todo. Tem moedas aqui de vários países. Legal, olha, gente. De antes mesmo, de 2.000 anos antes de Cristo. Bacana, que interessante. Ó, aqui a gente já mostra, por exemplo, olha a quantidade de moedas, de tipos. Por exemplo, moeda ainda da Roma, do Império do Ocidente, do Império Romano do Oriente, da época bizantina, né? As colônias romanas, como, por exemplo, a Ásia, a África, a Europa, e ainda até mesmo continuando um pouco sobre essa história, né? Em 1727 foram quando surgiram as primeiras moedas brasileiras, né? Com a forma da figura de um governante naquela época. Isso mostra, então, essa evolução da economia e através desse passeio aqui na sala de numismática, onde, na verdade, aqui já funciona diariamente. A partir de terça-feira, as pessoas podem visitar e podem conhecer esse espaço. Isso, nosso funcionamento é de terça a sábado, sendo que terça a sexta, de 9 às 17 horas, e no sábado, de 9 às 12 horas. Saindo da sala de numismática, qual que é a próxima sala? Arte Popular Mundial. Vamos conhecer, então, a Arte Popular Mundial para você. Vem com a gente. Bom, já que então é a sala de arte popular, o que a gente pode encontrar aqui, Mônica? São peças de vários países do mundo. Tem peças da Itália, da Albânia, do Japão, da China, Índia. Então é um museu bem eclético, o Museu Dom Avelar Brandão Vilela. Bacana, ou seja, retrata bem a questão da própria arte, né, através das suas mais variadas peças, desde a própria louça, desde o vidro, né, a forma como o vidro é utilizado. Aí a gente já está mostrando aí as peças da Albânia, né, que retrata um pouco da forma de arte deles, desde a utilização de cores, material como o próprio bronze, como a própria religiosidade, tudo isso retratado. Por exemplo, olha aqui, essa é uma imagem de São Luís Gonzaga, que pertencia à igreja de Santo Inácio, né, em Roma, na Itália. Já que do ladinho aí tem uma imagem aí de São Francisco Xavier, né, terracota, que justamente pertencia aí à igreja dos padres jesuítas. Isso aí foi do ano de 1707. É um passeio pela história, né? Um passeio pela história, muito interessante. Você dialoga com essas peças. Isso é que é importante. E a religiosidade está cada vez mais presente em cada uma dessas peças. Olha, aqui é possível encontrar objetos de Portugal, o ábaco, que é esse instrumento aqui utilizado para fazer cálculos, né? Olha as bonecas de Matrioska na Rússia. Aqui já tem escultura de papel pintado da ilha de Kalina, na Ásia. Tem o véu de sacrário, que era um objeto litúrgico também que pertencia ao Brasil. Aqui já tem um véu de âmbulo, que é um objeto também litúrgico, ou seja, a religiosidade do Brasil através da arte, e que a gente encontra em passeio. Apenas só nessa parte a gente já tem uma aula de história. Já tem uma grande aula de história. Bacana. E não acaba por aí não, gente. O passeio, vamos até pedir para a Mônica vir aqui. Olha, desse outro lado aqui, a gente pode aproveitar também para mostrar que você pode fazer essa viagem. Aqui, olha, essa é uma imagem, Nossa Senhora, que é um medalhão em bronze, que foi usado pelo governo japonês. Inclusive, Mônica, tem uma curiosidade sobre essa peça, né? Sim, essa peça, na época, os japoneses, para você não morrer, você teria que renegar a fé pisando na imagem de Nossa Senhora. Então, pisava na imagem, renegava a fé, aí se livrava da morte. Ou seja, era o passo para a salvação, de acordo com a cultura deles, era essa. Exatamente. Chamado fumier.
Ah, essa peça é chamada Fumier. Aqui também é possível encontrar ainda dessa cultura mais também japonesa, né? A forma de escrita. Olha, a gente vai mostrar aqui também uma parte aqui, são cartas. Há cartas e o material utilizado para escrita. Olha como era bem minucioso, era uma forma de escrita bem delicada, né? E aqui é justamente o instrumento que eles utilizavam para colocar a tinta para poder, então, fazer a escrita. Já aqui do lado a gente tem um pouco também de peças brasileiras, né? Exato. Inclusive, voltando aqui para as cartas do Japão, o Padre Pedro ele morou no Japão. Então, eram cartas trocadas por ele e os amigos do Japão. Bacana. A gente está falando do Padre Pedro, gente, porque foi o pároco aqui da Igreja do Cristo Rei, onde está a sede da Fundação Cristo Rei. Então, foi, na verdade, o fundador da Igreja do Cristo Rei que hoje recebe essa grande homenagem, que tem toda essa história quando houve essa iniciativa de criar um espaço voltado para a extensão dos trabalhos da Igreja, né? Exato. Ele foi o primeiro pároco aqui do bairro Cristo Rei, por 2 vezes. Que legal. E criou, é o fundador, idealizador aqui da Fundação Cultural Cristo Rei, juntamente com Dona Lígia de Souza Martins. Que bacana. Olha, gente, mais peças de obras de arte. Olha aquela peça lá. A gente mostra que é uma construção artística, né? No caso aí, são obras também... são peças, é um trabalho de colagem, né? É um trabalho de colagem feito no Japão. Olha, tá aí no Japão, no século XX, né? Uma construção artística que traz aí diversas peças. Aqui, olha, tem esse par de vasos. Aqui já tem uma outra peça aqui, esse elefante, também já chinesa, né? Essa aí é a porcelana chinesa. Legal. Olha esse elefante também, fantástico. Aqui é um par de colunas em marfim também da China, que retrata bem a própria estrutura de arquitetura daquela região. Exatamente. Muito bonita essa peça, né? Um marfim lindo. Vamos continuar então o nosso passeio. A próxima sala é a de conquiliologia, é isso? Conquiliologia. Bacana. O que seria a conquiliologia? É a parte da zoologia que estuda as conchas. Bacana, a gente vai sair então desse espaço que retrata um pouco da arte popular e vamos conhecer então a sala, na verdade o espaço de conquiliologia. Vamos lá. Aqui a gente já encontra o quê? São fósseis, né? Peixes fossilizados, madeira, moluscos fossilizados, madeira fossilizada aqui da área do Rio Poti, aqui no bairro Cristo Rei. Legal. Inclusive, recentemente, nós estivemos ali no Parque Floresta Fóssil, mostrando um pouco mais dessa riqueza que a gente tem, que na verdade é um parque que a gente sabe que é único em relação a uma capital. Na verdade, uma grande capital é o único de uma capital, a gente pode dizer. Aqui desse lado já são as cerâmicas, olha. Traz também aqui, você pode conhecer um pouco da própria história da cerâmica, né? Aqui as informações, elas trazem que o surgimento da cerâmica está justamente relacionado com a agricultura e com o fato também dos grupos humanos deixarem de ser nômades, né? Que são aquelas figuras que sempre estão mudando de locais para irem para um local específico. Então, a gente encontra aí diversas peças. Aqui já a própria... a gente já vê que a mineralogia que também já está presente. Aqui são artefatos líticos, né? O que são artefatos líticos? São peças que foram formadas por rochas que foram transformadas pelos homens do passado, né? Em objetos que passaram a possuir uma função específica, seja para cortar, para perfurar, para moer, dentre tantas outras funções, né? Existem 2 formas principais de você transformar as rochas em ferramentas que são as técnicas, né? Que é o lascamento ou o polimento. Então, e o resultado a gente observa que são peças que elas de fato passam a ter uma utilidade.
Já aqui a gente vai mostrar outros objetos, que são os cachimbos, né? Que podem ser fabricados através da modelagem de argila e são, portanto, um objeto cerâmico. A principal função deles é o consumo do fumo, né? Que é principalmente o tabaco, que era utilizado no dia a dia, fazia parte de rituais indígenas, né, Mônica? Exato. E esses cachimbos que estão expostos, eles fazem parte do material arqueológico que foi encontrado nas obras da BR-135, no sul do estado do Piauí. Que legal. E aqui a gente tem a guarda de material arqueológico, então tem muita coisa. Aqui a gente a gente está quase encerrando o nosso passeio, mas ainda tem outras peças como essas louças, né, que é uma palavra que ela traz, que significa, na verdade, de barro, que consiste num produto que é derivado da própria cerâmica, né, onde além do barro são adicionados também materiais como o caulim, né, o feldspato e o quartzo. Além disso, as louças elas passam por um tipo de queima, que é uma queima diferente da cerâmica, né, e elas geram, então, portanto, peças mais leves, são peças resistentes, são peças impermeáveis e geralmente elas recebem esse tratamento mais vidrado ou esmaltado que confere justamente esse brilho, como a gente está mostrando aí, e que podem ser, por exemplo, brancas ou até conter também um outro tipo de decoração. São peças realmente muito ricas e que vale a pena a gente conhecer. Já aqui a gente vê mais um pouco sobre arqueologia, a gente vai daqui a pouco aproveitar para conversar também com uma grande figura responsável para a gente trazer informações, mas que também aqui tem um verdadeiro passeio, né? Nossa, cabeça de veado, couro de cobra. Aqui tem uma peça muito interessante, olha. Me diga o que é que você vê aí. Essa peça menor aqui? Não, essa que está aqui dentro desse... Aqui me lembra, na verdade, duas coisas. Ou uma parte de uma coluna vertebral, mas eu estou conseguindo imaginar a imagem de Cristo. Exatamente. Não é? Mas veja o que é. É um esqueleto da cabeça de um peixe. Gente, que fantástico. Eu acredito que pela posição que eu estou aqui, a gente olha, você imagina Cristo como se estivesse com os braços abertos no momento de crucificação, né? E é surreal isso, né? Surreal, é uma boa palavra. Muito linda essa exposição. Gente, vale muito a pena conhecer. A exposição aqui é muito fácil de você encontrar. A gente vai aproveitar para colocar aqui no vídeo o endereço, porque tem muita coisa para a gente mostrar. Acredito que uma tarde, um dia, seria pouco para a gente contar um pouco dessa história, mas a gente vai deixar o endereço para você fazer a visita. É muito simples, aqui no bairro Cristo Rei, a Fundação Cristo Rei, onde é possível você encontrar desde a história, a parte econômica do Brasil, através das moedas, a arte popular, não só do Brasil, mas mundial, né, também um pouco sobre os moluscos, como a gente trouxe ali. Ainda também essa outra parte que traz aí justamente a parte de arqueologia. É uma verdadeira aula de história que vale muito a pena. Mônica, eu queria agradecê-la por aceitar o convite para participar do nosso programa, parabenizá-la pelo trabalho à frente dessa fundação que só engrandece e que hoje vem como um grande presente para a cidade de Teresina, praticamente no mês do aniversário, né? Exatamente, é um grande presente para Teresina, tá? Vai coroar toda essa festa de Teresina com um museu, uma biblioteca e um setor de arqueologia para todos. Bacana, muito obrigado, Mônica. E olha, nós vamos voltar aqui mais vezes, a gente já está sabendo que vão acontecer exposições itinerárias, na verdade é um espaço voltado para a arte, para a cultura, para a história, onde a própria população está convidada, né? Exato. Venham nos visitar. O museu está lindo, a fundação toda está linda, mas ficará mais bonita ainda com a presença de todos. Com certeza, como a gente sempre fala, não adianta todo o investimento que foi feito, todo o presente dado para a cidade, se você que está aí acompanhando não vem prestigiar. Portanto, fica o convite para você conhecer a Fundação Cristo Rei e conhecer um pouco mais sobre a nossa própria história. Tudo isso especialmente para vocês aqui no Melhor de Tudo. O Melhor de Tudo de hoje vai chegando ao final. Gostaria de agradecer o carinho da sua audiência. Lembrando que o nosso programa acontece todas as quintas-feiras a partir das 8h30 da noite. Lembrando que os nossos reprises acontecem aos domingos a partir das 10 horas da manhã.
Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Aproveita para adicionar aí as nossas redes sociais e também baixar o aplicativo do Sistema O Dia de Comunicação. É simples, Jornal O Dia Pi e todas as novidades relacionadas à programação do Sistema O Dia de Comunicação para você. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!